Olá, boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Olá. Estou fixando aqui o tema de hoje. Era aqui. Fixar comentário, que aí todo mundo sabe sobre o que a gente vai falar hoje. Sejam bem-vindos, meus queridos. Como estamos? Como é que estamos aí, todo mundo com friozinho em sua cidade? Nossa, olha que horror que tá essa raiz aqui. Ai, sejam bem-vindos, meus queridos, sejam bem-vindos, tá? A gente vai conversar hoje com o Dr. Bruno Nascimento. Coloquei o currículo aí dele no nosso perfil, na timeline. E por que eu decidi conversar sobre sexualidade? Porque é uma coisa que ninguém praticamente está falando no assunto. Parece que viver a sexualidade em tempos de quarentena é um sacrilégio, né? E existem muitas formas de você viver a sexualidade que não necessariamente a relação sexual. Que a gente vai conversar com o Dr. Bruno, tem alguns pontos a serem observados. A sexualidade faz parte da psique humana, também faz parte da questão que envolve a saúde física e mental. Então, não adianta a gente jogar para debaixo do tapete e fingir que não viver a sexualidade agora não nos afeta. Então, é sobre isso que eu vou conversar com o Dr. Bruno Nascimento agora. Ele já está aqui, eu já vou colocar ele pessoalmente aqui com a gente, tá? Então, né, complicado a gente pensar em sexualidade enquanto tem uma vida, né, sendo ameaçada. Olá, Bruno, seja bem-vindo. Ah, tudo bom, doutora Denise? Muito Tudo obrigado. bem? Tive uma oportunidade incrível, né, de conversarmos sobre a parte sexual. É uma parte que a gente acaba deixando de lado, a gente vê pouco, né, comentários dessa ordem, né, do impacto dessa pandemia nesse aspecto específico das nossas vidas, que, como eu já assisti aqui a sua introdução, é extremamente importante, concordo plenamente com as palavras. A gente não pode ignorar, né, Bruno? Porque a maioria das pessoas está colocando para debaixo do tapete, porque a princípio a impressão que a gente tem é que como a relação sexual, o sexo não é essencial à sobrevivência, estamos falando na sobrevivência física. E aí, então, eu posso deixar isso para o segundo plano, para outro momento e tal. Só que essa quarentena está se estendendo, né? Então, nós já estamos aí há praticamente 2 meses de quarentena, distanciamento social. E dentro do distanciamento social entra a questão sexual. Bruno, eu queria que primeiro, para que todo mundo aí que me segue te conhecesse melhor, desse uma introdução sobre você. Perfeito. Bom, sou Bruno Nascimento, sou urologista aqui de São Paulo, né? A urologia é um campo extremamente amplo, né? E como a doutora Denise ainda, né, brincou, né? De fato, a parte sexual, mesmo dentro da urologia, não é uma área que nós temos uma exposição muito grande na nossa formação, né? Então, a urologia dentro do Brasil, por vários motivos, mas principalmente esse, né? Nós não estamos falando na sexualidade de doenças de alta morbidade, consequências letais. É algo que até na nossa formação fica um pouquinho de escanteio, um pouquinho relegado. São Uhum. Tem ambulatórios específicos de sexualidade e eu tenho a felicidade, a oportunidade de ter vindo de um deles, né? Que Existe um grupo sim. sexual lá no Hospital das Clínicas, então tive esse contato desde cedo, né? Muito apoio de todo o departamento e fui me especializar, né, lá nos Estados Unidos. Fiz o meu fellow com o John Murrow, que é o chefe do departamento de sexualidade do Memorial Veteran Cancer Center, que é um serviço só de sexualidade, né? Ele trabalha só, Uhum. coisa a gente não vê muito aqui no Brasil, né? Os Exatamente. É. especialistas atuando em uma área apenas, e eu fui lá com este intuito, né? Então, atualmente, mais de 90% do que eu faço é a parte sexual masculina, né? A parte hormonal, sexual, e tudo isso, claro, pensando nisso, né? Pensando em trazer um pouquinho, né, desse atendimento focado para o Brasil, para São Paulo, e
Até então, tenho tido um retorno muito legal, um feedback muito legal, né? Uhum. Menos comentado e que tem uma receptividade muito grande que está na vida de todos. Olha, eu agradeço de você ter topado conversar com a gente sobre isso. Eu não sei se todo mundo sabe aqui, eu fui casada com um urologista por mais de 10 anos, que fez o mestrado dele no HC com Ioannis. Eu acho que foi quem orientou ele. Né? Na verdade, começou com o Ioannis, depois que acabou com o Dr. Miguel Sdruge. Eu fiz endoscopia digestiva no HC. Eu tinha do seu histórico, eu vi lá. Então é um lugar que eu sei da seriedade do trabalho, da seriedade da ciência que se faz nesse país. Então eu fico muito feliz que alguém tão dentro deste ambiente, ou ligado à ciência, está levando a sério a ciência da sexualidade. E me diz uma coisa, Bruno, para começar, eu acho que é uma das coisas mais importantes do que a gente vai abordar aqui hoje, é que nós vivemos num país latino, né, que a gente tem essa fama aí do macho man, do Latin lover e tal. Como é a questão da sexualidade masculina? Ainda enfrenta muito preconceito, até do paciente procurar ajuda? Sem dúvida. Então, esse aspecto, falando da sexualidade geral, é uma coisa que eu brinco muito, né, com os meus pacientes e talvez pelo público que eu atendo também, nunca o paciente vem de cara em mim, nunca é o primeiro a procurar, né? Então, a maioria dos pacientes já tentou um tratamento em casa, já conversou com um amigo mais próximo, se abriu para o pai, para alguém que ele se sente minimamente mais à vontade, né, de se abrir. É um grande tabu, não tem jeito, né? A sensação de que o homem tem que estar o tempo inteiro excitado, disponível. Pronto, né? Uhum. Todas esses mitos, né, no fim das contas, acabam afetando o homem desde o desenvolvimento da sexualidade, né? Desde o início. E isso, claro, acaba tendo consequências sérias, né? Tanto no homem quanto na mulher, né? O que a mulher espera do parceiro, o que a mulher espera daquele homem que a acompanha, né? Culturalmente, né? Culturalmente, né? Então, quando os problemas chegam, isso gera uma série de confusões, né? Frequentemente se sentem ofendidos por uma disfunção sexual, né? Uma disfunção erétil é interpretada como ele não me ama mais, eu não sou mais tão bonita quanto antes. Exatamente, Eu ouço muito isso das pacientes, né? Ela fala assim, não, ele não me quer porque... Ou então, eu vou te falar as duas coisas que eu ouço. Primeiro, ele não me quer, eu não sou mais atraente, né, como eu era antes. E segundo, ele é gay. Ele é gay e não se assumia, agora ele vai se assumir, vamos dizer assim. Então existe, né? Existe muito isso. Do lado de cá, o que eu escuto doutor, ela tem certeza que eu tenho outra. Mas assim, não é o caso, eu estou desesperado, meu casamento está chegando ao fim por conta deste problema, né? E os jovens, né? Uma coisa, vou fazer um paralelo, mas existe uma falsa noção, né, de que as disfunções a disfunção erétil, as disfunções sexuais não orgânicas são leves. Isso não é, né? Né? Existem várias etiologias das disfunções sexuais. As etiologias orgânicas costumam ser casos mais graves, sim. Então, guarda uma... Mas você tem casos de disfunção erétil psicogênica mediada por adrenalina em homens jovens, que se você aplicar lá o IEF 6, 5, qual questionário você quiser, e olhar a pontuação, ele classifica como grave, né? Entendi. Mesmo sendo psicogênico. Então, aqui, atualmente, eu acho que eu já sei a resposta, mas é mais frequente dessa disfunção sexual masculina dentro das disfunções psicogênicas ou orgânicas? Ótima pergunta. Então, vamos lá. A disfunção erétil puramente orgânica e puramente psicogênica, ambas são muito raras. Tá. Nessa diferenciação, sim, é mais comum a disfunção erétil psicogênica, né? A puramente psicogênica do que a puramente orgânica. Agora, isso se mistura, né? Tá. Nós não primeiro subestimar a organicidade de uma disfunção erétil, até porque a disfunção erétil é um sinal de alarme para a doença cardíaca. Né? Então, é comum você pegar um cara de 40 anos no seu consultório, que clinicamente tem todas as características de uma disfunção erétil
adrenérgica, psicogênica, né? Mas Uhum. tem uma pressão alta que começou a aparecer, ou uma glicemia que está aumentando, né? Então, no fim das contas, é já uma disfunção erétil mista. Ele já não tem mais a capacidade endotelial de produção de óxido nítrico que ele Para tinha. vasodilatação. Isso. E Tá. somou a essa perda basal e orgânica, né, de estímulo de relaxamento, uma ansiedade de performance. Então, Uhum. ereção nota 10 em 10 sempre. Eu começo a ter uma ereção Entendi. 8. E aí, né, será? Você já antecipa o sofrimento, digamos assim, né? Ai, não vai ser aquela beleza, pronto. Então, eu já fiz 40 anos, agora já não é mais 10, é 8, e aí vai aumentando a preocupação, 8 vira 7, vira 6, e aí, né, Uhum. começa a ladeira abaixo. E a gente tem todo Uhum. cuidado em classificar como uma coisa ou outra. A verdade é que, de longe, o mais comum é misto. E a O mesma coisa misto, tá? para o orgânico, né? Então, por exemplo, um exemplo que a gente enfrenta muito como urologista. A recuperação do paciente pós-tratamento oncológico, principalmente a prostatectomia radical. É um problema Sim. super prevalente, né? E que cursa com disfunções sexuais em uma grande porcentagem. Tem uma série de coisas que você pode fazer para ajudar, para melhorar, para diminuir os efeitos negativos disso tudo. Agora, mesmo tendo tudo para ser orgânico, é claro que aquele homem está extremamente preocupado, ansioso, de certa forma, né, tenso, né, em português bem claro, tenso com essa Uhum. fase da vida. Né? Então, Sim. junto com o dano neurológico, o dano potencialmente vascular e todos os outros danos orgânicos, você tem uma ansiedade de performance. Então, Tá. as duas coisas acontecem. Né? E a gente... E me diz uma coisa, Bruno, o fato de terem surgido aí as drogas, né, que mexem com óxido nítrico e tal, você acha assim que, não sei, a impressão que eu tenho, muitas vezes o uso dessas drogas, inclusive por pacientes muito jovens e tal, meio que deposita nessa droga a responsabilidade, vamos dizer, ele relaxa mais, e aí às vezes até uma questão psicogênica meio que se resolve, porque ele põe toda a fé naquela pílula e o negócio funciona. Então, às Tem a... vezes, não é nem físico, é psicológico. Sim, sim, sem a menor sombra de dúvida. Então, algo que nós temos muito bem estabelecido hoje em dia, e é até por isso que o rigor científico é fundamental na medicina sexual, né, é o efeito placebo, né, é um efeito Uhum. presente. Né? Então, assim, teve um levantamento recente que comentou, o que eles fizeram foi muito engenhoso, né? Foi assim, eles pegaram todos os estudos da época do Viagra, que foi uma das drogas mais estudadas na história da medicina, né? E Uhum. só o grupo placebo. Então, pessoas que sabidamente tomaram a famosa pílula de farinha e analisaram os Uhum. cenários. Então, este grupo, naquele momento, foi utilizado para ser comparado ao Viagra e ver os efeitos do Viagra. Mas aí eles inverteram o foco, somaram todos os estudos que tinham grupo placebo, que são vários, e olharam aquela população. Né? Então, você tem até 10% dos pacientes que normalizam a função erétil. Não é melhor, Uhum. normalizam. É um efeito muito pronunciado. E quando você Uhum. amplia essa definição, e pergunta em melhora, mais de 30%. Tem estudos falando quase em 50% de efeito Com placebo. a pílula de farinha, né? Ele achando que ele está tomando o Viagra. Né? Eles Só por ele achar que ele está tomando, ele já está garantido, vamos dizer assim. Diminui essa ansiedade antecipatória, né? sente mais confiante, né? Então, Sim. é mais ainda do que achar que está tomando. Ele sabe da possibilidade de estar tomando Viagra. É mais Tá, isso, né? Talvez se você entendi. fala, olha, é o Viagra, confia que é o Viagra, o placebo fosse até maior, entendeu? Então, Entendi, entendi. Sim, sim, sim. É que ele não sabe, né, se ele está no grupo placebo ou se ele está recebendo Viagra, né? ser o Viagra já deixa ele mais confiante, né? Então, é por isso Aham. que também tantas medicações naturais, históricas, né? Que são supostamente afrodisíacas e que melhoram o desempenho sexual, ovo de codorna, catuaba. Ioimbina. Hoje a gente tem muita coisa também, né? O tríbulos terrestres, maca peruana, ácido aspartico, turquesterona. Tem tanta coisa que pode ser usada do arsenal fitoterápico aí, né? Que talvez e só isso, né, já ajude do ponto de vista também psicológico. Mas sabe que eu tenho recebido algumas queixas? Não chega a ser um transtorno
de ereção, né? Mas uma baixa da libido mesmo agora. Por que você acha que isso está acontecendo com os homens? Ótimo, ótima pergunta. Então vamos lá. Eu queria explicar um pouquinho a minha análise do cenário atual e eu vou chegar na sua pergunta, tá? Então, assim, a pandemia do Covid-19, né? A pandemia da Covid-19, a doença, né? Covid-19, ela, independentemente a gente vive um momento político super acirrado, etc. Agora, algumas premissas a gente tem que partir, né? Então, uma delas já atingiu uma proporção e um impacto na humanidade que não tem precedentes na nossa geração. Exatamente. Uhum. Esse é um recorde a não se quebrar, né? Uhum. Pelo amor de Deus. Não queremos. Eu não quero viver nada pior. Se Deus quiser, esse vai ser o pior das nossas vidas, né? E isso gerou uma série de restrições mundiais que não tem precedentes, né? Quando você fala só isso, né, só essa análise, você já entende parte das disfunções sexuais que nós imaginamos que teremos e começamos a ver, né? Na nossa. Então, por exemplo, tem um estudo agora de março, né, na China, mais de 50 mil questionários respondidos, onde eles já falaram, mais de 30% dos pacientes, 35%, grosseiramente um terço, já mostrando, né, um sinal de desgaste psicológico, de estresse psicológico, de pessoas vivendo na China. Quando você, quem está com uma suspeita de Covid, que em algum momento ficou sintomático, isso aumenta ainda mais, né, e começa consequências, quadros de ansiedade mesmo, depressão, né? Quadros de assim, paciente se sentindo sozinho, distúrbios do sono, né? Muitas coisas acontecendo em quem tem a suspeita de Covid. E quem tem a Covid, ainda mais. Então, medo com a própria saúde, até casos de tentativas de suicídios de fato. Então, um impacto mental gravíssimo, recorrente, e do impacto dessa doença. Esse link entre saúde mental e sexualidade ele também está muito bem estabelecido, né? Na parte masculina, quadros de depressão são quadros que cursam com grandes alterações da libido, né? Diretamente correlacionados. E os quadros de ansiedade costumam ter mais a pressão de performance, a ansiedade. Não tem uma correlação direta com a libido, mas tem um segundo passo, que é o seguinte. Quando você analisa alterações da libido no homem de maneira grossa, tem 3 causas principais, né? Então, as causas hormonais, né? As causas... Então vamos lá. Sabe por quê? Então vamos... número 1, gente. Queda da libido no homem, ou seja... o Bruno já falou que a gente tem três causas principais. Primeiro, queda hormonal. A maioria chega achando que é só isso. Exatamente. Ai, doutora, pede meu exame de testosterona que eu tenho certeza, eu preciso tomar testosterona. Eles chegam para mim e me pedem isso. Eu falo assim, espera aí, calma aí, né? Não é bem assim, né? Não é só existe uma chave e uma fechadura. Ligou, acabou, virou, funciona. Não é assim. Então, a primeira causa é realmente baixa hormonal, vamos dizer assim. Segunda causa. Então, a segunda causa é exatamente, ela é psicogênica pura, né? Então, assim... Pura, tá. Só de ter um impacto psicológico, adrenalina e etc., você já tem uma diminuição da libido. E a terceira é outra disfunção sexual. Esse é um ponto que a ansiedade ela tem um duplo impacto, né? Então, eu brinco com meus pacientes. Primeiro, sobre essa questão da testosterona, eu tenho a mesma vivência, né? Os pacientes chegam torcendo para a testosterona estar baixa, né? Porque exatamente. Porque aí achou a causa, né? Achou a causa. É orgânica, não tem nada a ver com a cabeça dele, né? É orgânico, é só tomar injeção e resolver, né? Aquela famosa pílula mágica que todo mundo quer encontrar, né? Quem inventar a pílula da libido e provar que funciona, nossa senhora, vai vender que nem água. Todo mundo quer, né? E até o urologista torce, né? Porque fica muito mais fácil, né? Sim, sim. A ação da libido. O problema é a testosterona, a coisa mais simples do mundo, você vai, repõe e melhora, né? Então, essas duas coisas acontecem. E, ao mesmo tempo, você tem as disfunções sexuais atuando. É raro, né? É no mínimo. Não, muito difícil. Gosta de fazer as coisas que a gente se dá bem, que a experiência é positiva, que você termina aquela noite, os dois
satisfeitos, né, juntos, foi uma experiência agradável. Agora, quando de 10 tentativas, 8 tentativas terminam com aquele elefante no quarto, ela chateada, o que será que ela está pensando, o que será que ele está pensando, ele não procura ela porque pode dar errado, ela não procura ele porque quer poupar ele. Então, vira esse grande impacto na vida daquele casal, a simples presença de uma disfunção sexual, seja ela erétil, uma ejaculação precoce, seja da ordem que for, impacta na libido, né? Então, muitas vezes o tratamento para libido é melhorar a ereção. Você tem que, né, na hora da consulta, Entendi. ter todos os domínios sexuais, né? Se você se focar em um domínio isolado, você corre um sério risco de comer bola, né? Eu brinco com os pacientes que a libido de todos os domínios é o domínio mais complexo e que depende de do funcionamento, né, de uma engrenagem super complexa. E que sim, a testosterona é uma peça central, mas só a engrenagem, entendeu? E o resto precisa ser olhado, né? Eu vejo assim que, principalmente agora, talvez na quarentena, eu venho sentido que às vezes muitos casamentos já estavam ruins, as pessoas estavam tocando com a barriga, porque né, não é fácil enfrentar um divórcio, eu sei, eu passei por isso, foi muito doloroso. Eu fiquei casada há mais de 10 anos, então não é fácil quando você tem filho, quando tem outras coisas. A mulher, eu sinto que ela é mais inconformada. O homem meio que ele, pintura, coloca o burro na sombra e vai levando, né? Chega num momento como agora, que a gente tem que conviver, né? Não tem muito esse negócio, eu estou trabalhando até tarde, eu vou fugir, né? Eu vou dar um jeito de jogar futebol na quinta-noite, depois eu vou tomar chopp com os amigos na sexta, no sábado eu aguento, né? Porque é sábado, domingo eu vou almoçar na sogra e já começa segunda-feira de novo. Eu acho que muita gente deve ter ouvido essa história em algum lugar. E aí, de repente, agora chega na quarentena, eu tenho que estar de cara, trabalhando dentro de casa, muitas vezes aí, né, online, né, essa questão mais de home office, e eu tenho que estar de cara com aquela pessoa, ela ou ele, né, que eu não tô mais afim, né? E aí agora não dá mais para jogar muito para debaixo do tapete. Então, eu tenho visto, Bruno, o meu namorado é advogado. E ele tem recebido muita coisa de gente querendo se divorciar agora, né? As pessoas querendo se separar no meio da pandemia. Aí ele fala assim, calma, agora não é hora, vocês estão muito nervosos, tá no E aí ele comentou isso comigo, eu falei assim, não, realmente, né? Deve ter muita coisa envolvendo, inclusive o desejo. E ainda tem uma outra coisa que eu vi que você postou e eu achei super interessante. Existem restrições para o contato sexual recomendadas no momento, né, Bruno? Sim. Então, primeiro sobre essa questão, eu não tenho dúvida de que a convivência forçada, né, entre aspas, vai gerar uma série de problemas. Qualquer urologista especializado em medicina sexual que se preze tem um corpo de psicólogos que o apoia, entendeu? Aquele grupo de profissionais que você tem um canal direto e que você referencia porque você confia no trabalho e porque você consegue ter um feedback dinâmico. Então, só Viagra não resolve, muitas vezes é um problema muito mais amplo que precisa ser entendido como tal, né? Falando sobre a questão da segurança do ato sexual, sem dúvida esse questionamento aparece, é um questionamento super legítimo, né? Eu recebi esse questionamento, a ideia do post foi exatamente por isso, eu comecei a receber 1, 2, 3, falei, bom, acho que essa dúvida deve estar na cabeça de muitas pessoas, né? A resposta ao post foi ótima, esse convite, inclusive, veio daqui, né? Veio daí desse post muito feliz e muita gente realmente aproveitou essa informação. Quando eu fiz o post, eu até recorri a um colega que é infectologista, porque eu queria ter certeza, né, das questões de transmissibilidade, para ele me apoiar. E logo depois saíram alguns documentos, um documento do Serviço de Saúde de Nova York, que foi extremamente atingida pela Covid, e mais recentemente a Sociedade Internacional, né, a ISSM, se pronunciou, e eu gostei muito do pronunciamento dela, né? Eu acho que tem um tom de pragmatismo que é raro você ver em algumas instituições de ciência e que é importante, né? A ciência ela não pode ficar discutindo o sexo dos anjos e não ter correlação com
o que as pessoas estão vivendo. E assim, com a prática, né? ela precisa responder a dúvida que está na cabeça das pessoas, né? E não Uhum. então, eu gostei muito. Então, nesse quesito, pragmaticamente falando, o que ela disse que eu achei extremamente feliz primeiro, né, não é uma doença sexualmente transmitida, né? Ou melhor, sexualmente transmissível, né? Então, ela não é essa via de transmissão. E, inclusive, já foi pesquisado e não existe o vírus, né, nem no esperma, nem na secreção vaginal de pessoas infectadas. Então, não é este o meio de contato que estamos nos preocupando. Agora, quando você tem uma transmissão aérea e a recomendação é de um afastamento de pelo menos 1 metro entre as pessoas, essa relação sexual, evidentemente, isso se torna um momento crítico, né? Em contágio, né? Agora, o pragmatismo que eu mais gostei foi: se você tem um casal que já está convivendo junto, dormindo junto, trocando beijos e abraços ao longo do dia, compartilhando talher, copo, tudo, ele já não está tomando aquelas medidas de isolamento. E neste cenário, a atividade sexual não representa nenhum risco adicional. Então, não é que a atividade sexual não é um problema. É a questão de entender o cenário onde aquele casal está inserido. O cenário. Então, o contexto, exato, né? Então, o contexto. Agora, os contatinhos, né? Exato. Então, Né? O pessoal dos exemplo contatinhos do WhatsApp aí tá complicado. Foi muito clara quanto a isso, infelizmente. Mas assim, voltando para a brincadeira, a minha esposa, eu tive uma conversa muito séria com ela no início disso tudo e disse: olha, vamos continuar morando junto ou não? Né? Eu vou para o Hospital das Clínicas semanalmente, me exponho, toda semana é uma exposição, né? E então, para te proteger, se, né, essa for o objetivo, não é não ter relação sexual, é não estar perto. Junto, né? Sim. Estar separado fisicamente, ou então, se for morar dentro da mesma casa, tomar uma série de medidas. Máscara, né? Banheiros separados, não compartilhar talher, não dormir juntos, não trocar beijos e abraços. Então, as consequências, a decisão, ela vai além da relação sexual para qualquer casal, né? Perfeito, perfeito. Diante dessa dúvida, né? Agora, para quem tem parceiros ou parceiras fora, né, da relação, ou está solteiro e tem 2 ou 3 parceiros, aí você tem um cenário mais complicado. Porque, de fato, a relação tradicional vai submetê-lo a uma exposição que ele já não teria, né, se não fosse esse intuito sexual, né? E aí o cenário... Né? Então, de fato, nesse cenário, pela proximidade, o ato sexual é um problema e as recomendações são claras. Primeiro, não dá para saber se o seu parceiro tem ou não tem. Parceira tem ou não tem. Né? Então, temos casos em que a janela imunológica não, mas o período assintomático chega a 14 dias. A 14 dias, exatamente. O fato de você não ter não diz sobre a segurança desse encontro, né? Então, não dá para se palpar única e exclusivamente pela sintomatologia. Agora, a sintomatologia, e a SSM é bem clara quanto a isso, é um fator importante. Se você está gripado, se sua parceira está gripada, evitem a relação sexual, né? E grupos de risco, suprimidos, esses grupos de pacientes, eles têm que ter um cuidado ainda maior. Talvez esse seja um grupo que seja a exceção ao primeiro cenário, né? Talvez hoje, quando a gente conversa com um casal de pacientes que te direciona essa pergunta, posso ter relações? A resposta tem que ser mais contundente. Não, não pode, e não pode conviver junto. O ideal não é isso, né? Agora, eu respeito muito o poder de discernimento dos meus pacientes, né? Então, se a ideia é prestar o melhor tipo de informação diante do cenário realístico que eles estão vivendo, né? Então, às vezes, não seguem esse protocolo e eles não estão seguindo e não estão se isolando individualmente, a relação, mais uma vez, não vai adicionar, né, uma grande exposição e um grande risco. Mas algumas práticas, então, isso que eu ia te perguntar, mas algumas práticas, elas estão mais proscritas, digamos assim, do que outras, né? Então, vamos dizer, o beijo,
né? Justamente porque são duas mucosas orais aí, né? Se interagindo. Então, por incrível que pareça, talvez o beijo seja até pior, né? Do que a relação sexual tradicional de penetração e tudo mais. Talvez seja até pior, porque a gente sabe que o vírus entra por aqui. Então, como o doutor Bruno colocou, não se tem informação, não se tem até hoje de que se tem a transmissão com o ato sexual, então nessas secreções, esperma, secreção vaginal, então, mas tem com a questão oral. Então, beijo, sexo oral, assim, se bem que, né, não sei. Bem, talvez não. E tem outras práticas, como até a Carolina falou no domingo, por exemplo, a gente sabe, dentro aí da minha área, que as fezes podem conter vírus, né? Inclusive, alguns trabalhos mostraram que mesmo depois da negativação de PCR em lavados broncoalveolares, alguns pacientes mantêm o exame de fezes positivo por 15 dias depois, mais ou menos 20%, ou seja, ainda tem um potencial das fezes serem um contaminante. Então, por isso que eu queria te perguntar, primeiro, sexo anal. Será que isso é problemático, né? Mesmo porque tem muito trauma, né? Isso. Local. Isso. Tanto o sexo anal penetrativo como o sexo não penetrativo anal, ele pode ser problemático porque vai te expor, né? Sim, então, porque as fezes, a gente sabe, né, gente, que não tem, por mais que você seja limpinho, por mais que você seja limpinha, que você lave tudo bonitinho, não tem como esterilizar o reto. Não há essa possibilidade. Então, sempre vai ter alguma coisa ali de coliformes e tal, e quem sabe, sempre a gente vai ter alguma coisa de partícula viral nas fezes, mesmo em quem já está bem, né? Então, a gente falou aí de sexo anal penetrativo e não penetrativo, que seria, até a Carol falou no domingo, cunilíngua, é isso? Exatamente. Tá, então isso também, gente, pelo amor de Deus, isso também é de um potencial aí infectante, vamos dizer assim, né, maior. Tem alguma prática que você acha que seria mais segura neste momento? Porque a gente está falando que não pode. Mas tem alguma coisa que seria mais seguro? Só demos os problemas até agora, né? Então, assim... a gente tem que dar um pouquinho de solução, senão o pessoal daqui a pouco está se esguelando. Ela ficar em abstinência, vai ficar todo mundo maluco. Mas, então, assim, de fato, né, eu brinco que as crises sempre abrem oportunidades. E para alguns casais isso vai ser uma oportunidade aberta mesmo, né? Então, as alternativas de relações sexuais à distância existem. Então, primeiro, resolvendo a própria sexualidade, digamos assim, a masturbação é uma atividade sexual segura, né? Se você fizer a higiene habitual. Então, lavar a mão, qualquer toy eventualmente que vá ser utilizado com água e sabão, álcool isopropílico a 70%, nada diferente do que nós já vimos tudo. Agora, fazendo a higienização, a masturbação não traz qualquer risco, né? Mesmo assim, pode existir uma masturbação em casal à distância. Então, vídeos, troca de fotos, tudo isso pode ser utilizado em prol daquele casal, respeitando-se os cuidados cibernéticos, vamos dizer assim, porque, né, é uma realidade também. Você pode ter, exatamente, pode ser adicionado ao repertório do casal, né? Então, no futuro, viagens longas, congressos, né, na realidade médica, um casal que não tinha esse hábito, que não tinha esse recurso, pode usar no futuro e isso pode, né, ser aproveitado ao longo da vida. E claro, evidentemente, como não tem a proximidade física, é perfeitamente seguro, né, e pode ser muito satisfatório, né? E olha que interessante, né? A gente está revisitando uma série de conceitos, né? A gente começou com a telemedicina, né? Agora, há pouco tempo, era uma coisa que, assim, porque, assim, eu sou formada há mais de 20 anos, vai fazer 22 anos agora em dezembro. E eu sou da época que, imagina, a gente nunca imaginou de ter uma coisa que se chama telemedicina, né? Da gente fazer por vídeo, chamada e tal. Então, eu fui bem resistente no começo do ano, quando começou a se conversar sobre isso, né? Do final do ano passado para cá, eu fui muito resistente. Eu falei, como é que eu vou escutar o abdômen? Como eu vou palpar um abdômen? Eu consegui achar o meio termo, vamos dizer assim. A necessidade
né? É, exatamente, eu tive que achar. Hoje, por exemplo, eu atendo pacientes que já são meus por telemedicina. Quem não é meu, que eu nunca vi, eu não consigo ter confiança nisso. Eu vou abrir meu consultório novamente, acho que mais para o final do mês, para tentar atender essas pessoas. Então, assim, é uma mudança de paradigma. Né? Então, muitas vezes, você tem aí um namoro que se encontra só de final de semana, que às vezes a pessoa trabalha fora, alguma coisa assim, e não está dando para se encontrar de final de semana. Então, vai ter que reinventar. Né? Como você colocou, essa questão do sexo à distância, né? Cada um na sua casa, e talvez descobrir uma forma prazerosa também de viver aí. É uma intimidade, né? Sim. Muito grande. Né? Claro que você tem que confiar em alguém, né, gente? Porque que a gente tem aí de denúncias de pessoas que expõem outras quando fica com raiva. Então, muito cuidado para não ter um litígio a partir daí. Muito constrangedor, tanto para homens quanto para mulheres, porque a gente mudou o padrão, né? Antigamente era só o homem contando vantagem, né? E querendo expor a menina e tal, não sei o quê. E hoje em dia a gente sabe que tem muita mulher fazendo isso também. Então, cuidado, né? Faça isso com critérios, mas vamos achar um meio termo aí, né? Vamos achar uma forma de ser feliz e descobrir, quem sabe, perder um pouco o preconceito, revisitar alguns conceitos aí. E quem sabe praticar isso também. Agora, Bruno, eu recebi algumas perguntas no direct Vamos de lá. algumas pessoas perguntando assim, olha, a disfunção erétil, né, ou a disfunção sexual, né, o transtorno da libido aí, né, da vontade, primeiro, isso que a gente comentou anteriormente, é só testosterona? Já falamos que não, Bruno já teceu aí, uma das causas é a alteração hormonal, mas pode ser só psicogênico, e uma alteração na verdade, mista, né? Uma coisa que é física, e aí, como ele antecipa o sofrimento, se torna uma coisa. Uma coisa puxa a outra, vamos dizer assim. Então, não é só tomar testosterona. Quais são os outros tratamentos que a gente tem hoje, que você mais aplica no seu consultório para esses transtornos aí da libido e transtornos realmente eretórios? Então, assim, para a disfunção erétil, eu sou muito. Eu brinco até com meus pacientes que cada vez mais eu me sinto como um garçom, né? Eu vou Mas a minha brincadeira é a seguinte: exatamente porque eu lido com uma coisa que não coloca em risco a vida daquela pessoa, né? Não é uma decisão de vida ou morte, até o, a, a possibilidade, né, cada tipo de tratamento pode ter para a vida daquele casal é muito particular. Então, em medicina sexual, você tem pacientes que têm o mesmíssimo quadro e optam por um remédio, outros optam por injeções, outros optam por implantes, né? Então, ela é exercida de maneira muito mais individualizada, talvez, do que o tratamento oncológico, né? Olha, você tem um tumor, Uhum. o tumor está em tal estadio, a conduta é essa, porque os estudos mostraram sobrevida nesse grupo e sobrevida assado naquele grupo, né? Na sexualidade não é assim. Então, eu brinco que eu sou um garçom porque eu explico o menu, né? Eu falo, olha, tratamentos são, né? Em primeira linha, um tratamento oral, né? Inibidores da 5-fosfodiesterase, o primeiro deles, o Viagra, né? Começou a ser vendido, né? Em março de 1998 até hoje. E assim vai. Eu explico um pouco todas as medicações que existem com comprovação científica. Eu sou muito chato com isso realmente, né? Uhum. No nosso arsenal, explico os prós e os contras, o custo, o efeito colateral, como que toma, como que não toma, para ver o que se inclui, né? O que se encaixa melhor na realidade daquele casal. Falhando a terapia oral, as terapias injetáveis, né? A terapia de ondas de choque de baixa intensidade, que é uma coisa super nova para disfunção erétil, eu tenho um uso muito específico, né? Uma terapia cara, Uhum. uma terapia bem menos eficaz do que o tratamento oral, mas é um tratamento interessante porque ele se propõe a reverter alguns problemas que a gente não consegue reverter com o Viagra, mas assim, ainda tem um alto custo, então a aplicação, honestamente, que eu acredito, ela é muito focada, é uma minoria dos pacientes que eu
até explico isso, porque acho que a maioria não cabe, né? Está sendo usado em vários lugares. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você comentou aí da terapia injetável. A terapia injetável é a terapia intracavernosa? Exatamente, né? Então, esse é outro assunto que eu brinco. Você fala injeção peniana, você acaba, ele fica pálido naquela hora, né? Porque injeção e pênis na mesma tragédia, né? As pessoas esperam uma injeção super dolorosa na glande, sangramentos na parede, não é nada disso, é uma coisa super... Então, é importante você contar, porque eu também não sei como é que é. Como é que é a injeção intracavernosa? Injeção É assim, intracavernosa. é logo antes da pessoa ter uma relação sexual? Exatamente. Tá. Então, o uso... na verdade, as injeções intracavernosas, elas antecedem o Viagra na história da medicina sexual e do tratamento da disfunção erétil no homem, né? Elas são mais antigas do que o tratamento oral, né? A grande vantagem biológica, né, da injeção em relação ao Viagra é que o Viagra, ele é um potencializador de ereção. Então, o homem, ele precisa tomar o Viagra e se estimular sexualmente. Ele precisa se excitar sexualmente. Quando isso acontece, você tem a liberação de óxido nítrico dentro ali. O óxido nítrico é o mais importante dos neurotransmissores da ereção, dentro dos corpos cavernosos e gera a vasodilatação. Só que se aquele paciente ele tem uma lesão neurológica, se ele não consegue produzir o óxido nítrico por uma disfunção metabólica mais severa, ele pode não responder ao Viagra. Enquanto a injeção já é o óxido nítrico, entre aspas, entendeu? Existem vários tipos de injeção, desde monoterapias, à base de papaverina ou prostaglandina, até combinações medicamentosas, os mais comuns, bimix e trimix, combinação de 2 ou de 3 medicações, né? E o uso acaba sendo da seguinte maneira: acaba sendo realmente reservado para quem não respondeu à terapia oral, porque é mais barata, mais segura, super bem tolerada, né? As pessoas encaixam melhor na rotina. Agora, quem não respondeu, antes de partir para tratamentos terciários, cirúrgicos, um implante peniano, é um excelente tratamento, mas acaba sendo o único irreversível, né? Que você não pode se arrepender e querer voltar atrás, colocou um implante, para o resto da vida, né? A gente mostra para o paciente a possibilidade da injeção. E no consultório, como a gente faz da seguinte maneira: eu convoco o paciente e explico para ele como aplicar, onde aplicar, como preparar a seringa, como guardar a medicação, é uma série de detalhes, né? A dosagem da injeção intracavernosa é algo crítico. Se você exagera na dose, você tem um problema seríssimo chamado priapismo, né? Priapismo, né? Que aí é a ereção dolorosa, né? Mais de 4 horas, dolorosa. As pessoas brincam, né? Nossa, tudo que eu queria era uma lição de 12 horas. Não, pelo amor de Deus. Não é o objetivo e vai ser bem doloroso, você não estará satisfeito e tendo uma relação sexual, né? Você vai estar no pronto-socorro morrendo de dor. Porque o que acaba acontecendo, Denise, é que você tem a ereção, né? Você aprisiona o sangue dentro da câmara erétil. Se esse aprisionamento vai se prolongando, você começa a ter um consumo de oxigênio. Você começa a ter uma acidose metabólica. Hipóxia, né? Hipóxia local, né? Necrose, talvez, né? De alguns tecidos aí também, né? Exatamente. Então, em outras palavras, né, o priapismo é um infarto do pênis. E pode ter consequências duradouras, né? Então, se você tem um quadro que não se resolve, pode sim gerar uma disfunção erétil orgânica por necrose das células musculares, né? Dentro do pênis. Então, é um tratamento. Então, não é brincadeira, viu, gente? Sair comprando essa injeção e colocando. Vou pôr bastante, que assim eu fico o final de semana inteiro. Não. Peso para o paciente, o que fazer, tem que me ligar com 2 horas. É um tratamento, até eu entendo que seja menos utilizado por conta disso, né? Precisa ter muita disciplina, né? O médico tem que estar muito familiarizado com isso, tem que explicar direito, né? Eu já vi pacientes que chegam com uma receita e falam: não, o médico me prescreveu para injeção. Tá, mas como que você vai aplicar? Não, ele não me explicou. Não, mas como que... Eu imagino esse paciente em casa, olhando para a injeção, olhando para e agora, né? E agora, né? Aonde que eu coloco? Como é que eu faço, né? Alguém perguntou aí se é o homem que faz a injeção. Aí vai depender, né? Legal. Não, e tem as 2 possibilidades mesmo. É uma
Então, por exemplo, um homem que tem um problema visual ou tem a destreza manual muito comprometida, fraca, trêmulo, né? Esse homem, se não tem uma parceira disposta a aplicar, não pode usar a injeção, né? Agora, a maioria esmagadora aprende, é uma agulha pequena, você injeta na base do pênis, é muito mais perto ali da área pubiana, não é na cabeça, na ponta do pênis, onde você tem muito mais sensibilidade, né? Tá. De 10, 15 minutos antes da relação sexual. Aplica, o estímulo sexual, claro, ajuda, né? A medicação, mas se você der a dose certa, mesmo que não tenha nenhum estímulo sexual, o paciente pode responder, né? Porque já é o, como eu te falei, né? Já é orgânico, né? O processo ali. Tem um efeito. E a outra diferença que é consequência disso é que a ereção da injeção, ela não termina quando o homem atinge o clímax. Se você tem ereção ativa, essa ereção vai se prolongar. Pode se prolongar até, né, as 4 horas e virar um problema. Então, o grande desafio na prática clínica, né, no consultório, é exatamente essa. Ver se o paciente tolera, se ele aprende, se ele tem a destreza necessária, o cuidado necessário para fazer um uso seguro dessa modalidade. Mas, quando você acerta a dose e o paciente se habitua, você tem pacientes que fazem uso por anos e anos a fio, muito satisfeitos, né? E fica bem, né, com isso. Totalmente, né? E às vezes... E aí a terceira opção seria a prótese, né? A prótese peniana. Que aí já é assim, é uma coisa que vai ficar, né, gente? Normalmente, esses pacientes, candidatos de prótese, são os pacientes que já têm realmente distúrbios metabólicos, né, Bruno? Como, por exemplo, diabéticos, né? Principalmente, né? Realmente, porque qual que é a grande questão? É essa questão da reversibilidade, né? Então, a prótese peniana, primeiro que acho que é a pergunta que eu mais escuto em mesa de bar, assim, todo mundo morre de curiosidade, né? Como que é a tal da prótese? E ela é um dispositivo, o melhor nome seria um implante, né? Porque ele é um dispositivo totalmente interno. Então, prótese a gente costuma usar na medicina para falar substituições, né? Substituir, né? Você não tira o pênis e coloca a prótese. Então, a sensibilidade, o orgasmo é mantido, tudo mantido. A única coisa é que a estrutura responsável pelo mecanismo erétil foi considerada incompetente e irresgatável, digamos assim, não é possível o resgate com o tratamento medicamentoso, e aí você substitui ela. Você é um tratamento cirúrgico, você acessa o corpo cavernoso, abre e cria um espaço dentro daquela estrutura para colocar um implante, né? Então, durante o ato sexual, ao invés do aprisionamento do sangue permitir a sustentação, é o implante que vai permitir. E o índice de satisfação é altíssimo, né? Passa de 90%. Porque você resgata a relação sexual penetrativa para um homem que não tinha mais aquilo, né? Às vezes por anos, né? Então, isso, de fato, acaba sendo bem satisfatório. Agora, o grande problema, não é um problema, mas a grande característica que me faz reservar, né, para um grupo cada vez menor, não cada vez menor, mas um grupo pequeno de pacientes, é que ele é o único de todos os tratamentos irreversível, né? Você colocou onde tinha o outro tecido, você não consegue tirar aquilo né? Reativar aquele tecido, entendeu? Não é igual prótese de mama, viu, gente? Que a hora que você enjoar, você não quer mais, você tira. Né? Esse dispositivo intrapeniano, se você tirar, só se for para trocar por outro, né? É exatamente esse o ponto. Você pode trocar por um dispositivo diferente, de um modelo distinto, mas você não consegue tirar e voltar para a injeção, tirar e voltar para o Viagra, né? Então, esse conceito do tratamento escalonado, primário, secundário, terciário, é até um conceito que no último guideline americano da sociedade americana, né, foi questionado, onde você pode, né, oferecer para um paciente na primeira consulta uma prótese peniana, um implante peniano. Eu até entendo os motivos pelo qual a sociedade americana se posicionou dessa maneira. Agora, na prática, e dentro da sociedade americana e da sociedade internacional, tem um grupo do qual eu me incluo, que prefere o tratamento estadiado, sabe? Eu acho que para respeitar a importância das decisões até, talvez, né? A responsabilidade dessas decisões, né? Porque não dá para voltar atrás, né? Então, a gente precisa ter uma noção de que o paciente sabe o que é tomar um Viagra, sabe o que é aplicar uma injeção e que não foi bem com nenhuma dessas
dessas alternativas. Isso aumenta, inclusive, a satisfação ao procedimento, né? Então, a certeza de que não tinha outra alternativa também deixa ele feliz, né? Porque ele já tentou de tudo. Agora, Bruno, uma das coisas, teve até alguém que perguntou aí, eu acho que é muito comum. Duas coisas que eu queria, a gente tem 9 minutos, vamos ver se dá tempo de a gente falar das duas. A primeira coisa, que foi uma coisa até que eu conversei e discuti isso com a Carol, que é a pornografia, o excesso de pornografia. Então, eu tenho visto alguns pacientes meio que se viciam, né? Vira um transtorno obsessivo compulsivo, e isso afeta o desempenho sexual com um parceiro, uma parceira de verdade, né? Isso tem sido muito comum no seu consultório? É interessante, talvez não por uma questão de faixa etária, tá? Talvez cheguem mais para os terapeutas sexuais, para os psicólogos, né? Mas isso de fato é muito discutido, e eu assisti, acho que tem uns 2 ou 3 anos, uma palestra de um psicólogo na AUA que eu achei sensacional, né? E ele citou uma frase que eu achei resume muito bem o porquê que o excesso de pornografia e o contato da sexualidade única e exclusivamente ou majoritariamente com a pornografia se torna um problema. Ele falou a seguinte frase: "Real sex doesn't feel like pornography looks like." Assim, perfeito, ela aparenta tudo exageradamente, né? O prazer exagerado, o peito exagerado, o pênis é imenso, todos super fit, em forma, extremamente excitados naquele momento, né? Sim. E isso é assim que as coisas acontecem, não é assim que não funciona. É assim, na verdade, né? Às vezes a vida sexual real é frustrante, né? Nossa, mas começamos aqui e ela não tá dando pulos, subindo pela parede, ela tá, na verdade, pedindo para trocar de posição. E assim, no fim das contas, dois ficam meio que tentando entender. Não era bem isso que a gente esperava, né? Não era isso que a gente olhou lá, né? E eu vejo que isso é um grande problema. Hoje eu sei porque eu tenho alguns pacientes que comentam porque têm filhos adolescentes com os adolescentes. Por quê? Porque eu tenho 45 anos. Na minha época, o máximo que você conseguia ver era uma revista, né, na banca, escondido. Era tudo muito difícil de acesso. Hoje, com a internet, essas distâncias diminuíram muito. E fica muito difícil. Tem muito adolescente que passa a noite inteira jogando no videogame online, e os pais vão dormir, e a gente não sabe se está realmente assistindo o videogame online, se está jogando, né? E aí, eles estão acessando pornografia, aí eles falam assim: eu quero mulher de peito grande, tem um monte. Eu quero mulher de bunda grande, é um monte de mulher de bunda grande. Na realidade, vai ser muito difícil ele ter esse nível de satisfação numa relação entre duas pessoas. Né? Isso é um grande problema, né? Imenso, né? E isso que você comentou sobre a internet foi uma das coisas que esse psicólogo citou. Ele falou: olha, hoje, nesta plateia, isso tem 3 anos, né? Eu tenho certeza absoluta que qualquer um daqui, em 15 segundos, aciona, né? Acessa um filme pornográfico sem custo. Sem custo, né? Então, talvez seja uma das coisas que esteja mais disponível para qualquer sem custo nenhum. E as pessoas acessam com uma facilidade imensa. E né? vai ser um problema, eu acredito, isso no futuro. Vamos ter muitos pacientes para você. Não que eu deseje isso, mas, né? Mas vai chegar, com certeza. Vai chegar, quando eles forem ficando mais velhos. E a próxima pergunta e última, mas se por acaso cortar a gente, eu quero te agradecer de qualquer forma. Muito obrigado por ter me doado 1 hora do seu tempo. Muito obrigado por ter educado a minha plateia. Porque isso realmente eu não tenho o expertise para falar, então eu agradeço muito a sua presença aqui. Espero fazer outras, tá bom? Se você puder. E tem uma outra questão que eu vi já alguém perguntando aí, que é a ejaculação precoce. Então, eu tenho vontade, eu tenho até o mecanismo funcionando, porém, eu não sustento esta relação sexual a ponto de dar prazer para o meu parceiro ou minha parceira. Como é que é a frequência disso? É muito alta, né? Muito alto, né? Então, eu vou tentar, você percebeu que eu falo bastante também, eu vou tentar... Tamo ali. Mas vamos lá.
Então, tem duas coisas distintas. Uma coisa é a ejaculação precoce verdadeira, né? Porque eu chamo de verdadeira. São os casos que atendem aos critérios internacionais, né? Então, nós temos guidelines para isso, e os guidelines mais ou menos nos situam que um tempo ejaculatório menor do que 1 minuto para ejaculação precoce primária é o que... Esse é o público estudado em estudos, né, de ejaculação precoce primária, e quando o assunto é ejaculação precoce secundária, são os 3 minutos. O que nós mais vemos no consultório, de longe, não são ejaculadores precoces verdadeiros, né? São pessoas que sofrem mais de uma dissincronia de latência orgásmica, digamos assim, com a parceira do que verdadeiramente pessoas muito rápidas. Então, o problema não é ejacular em 1 minuto, nem em 2, nem em 30. O problema é você ter uma mulher que precisa de 30 com um cara que precisa de 2, né? Esse é o catastrófico, né? É a tempestade perfeita. Porque esse é um casal que vai ter muita dificuldade de se sincronizar, né? Enquanto você tem um casal que precisa de 30 minutos os dois, ótimo, né? Pela retardada, que é um problema que a gente conversa muito pouco e que geralmente são latências acima de 20 minutos, mesma coisa. Então, tem gente que precisa de 30 e que isso não é um problema. E tem gente que precisa Principalmente com o uso de antidepressivo, né? Com os antidepressivos. A gente vê essa ejaculação retardada, né? A mulher cansa, o cara cansa e não acontece. Exatamente. Isso é mais até frustrante para o casal. Os impactos são até potencialmente maiores do que da ejaculação precoce, né? Agora, é muito frequente, dá para se antecipar uma piora também. Agora, né? Da ansiedade, a pressão de performance. Uma coisa que pode ajudar é o aumento da frequência sexual. Então, se você tem um casal que começou a ter mais relação, às vezes a pandemia vai ser um momento em que se abranda as dificuldades com a ejaculação precoce daquele homem. Agora, é difícil de estimar, né? E assim, no fim das contas, mais uma vez, você tem que fazer uma avaliação completa dos domínios sexuais e discutir, muito bem discutido, junto com a ajuda de um psicólogo, né? Qual que é o nível de ansiedade, qual que é o melhor tratamento. Nível de ansiedade, né? É uma síndrome, faz parte da síndrome ansiosa, né? Um dos sintomas de uma síndrome ansiosa também pode ser a ejaculação precoce, né? E as dicas de o que pode ser feito não medicamentoso, comportamental, quais são os medicamentos, quais são as vantagens e desvantagens. Tem medicamentos que você usa de demanda, então você toma para ter a relação sexual. Tem medicamentos que você tem que tomar diariamente, né? E às vezes você tem um impacto maior na vida daquele homem. Então, homens solteiros que têm uma frequência sexual muito variável, vale a pena tomar remédio todo dia. Então, mais uma vez, me sinto como garçom, explico aí os prós e os contras. E junto com o psicólogo a gente toma as decisões. Olha, Bruno, muito obrigada. Já vão derrubar a gente, mas deixa eu falar uma coisa. Fica aí um tema para a gente fazer uma próxima live, ejaculação precoce. Porque Perfeito. Eu sei que tem muita dúvida e muita gente sofrendo disso e que vai aumentar. Gente, um beijo. Muito obrigada. Muito obrigado a todos. Bruno, muito obrigado. Obrigada a todos. E vai ficar gravada aqui a live, tá bom? Perfeito. Beijo, gente. Foi um prazer.